Olá, sétimo ano, essa é a nossa videoaula número 6 de História. E nós vamos estudar sobre o absolutismo na França e na Inglaterra. Na última videoaula nós vimos sobre a formação dos Estados Nacionais modernos, como o sistema de organização social mudou do feudalismo para esta nova forma de organização em que os feudos se uniram e formaram reinos. E esses reinos tiveram líderes, né, que algumas vezes, em algumas situações, se tornaram reis absolutistas, ou seja, que concentravam todo o poder de decisão nas suas mãos. Isso é o sistema político que nós chamamos de absolutismo, quando o rei concentra todos os poderes. E nós vamos ver como isso se deu, né, na Inglaterra e na França, certo? Então vamos lá. Nesses dois países, o absolutismo ele se deu de forma mais intensa, sobretudo na França, mais do que na Inglaterra. Mas foi na França e na Inglaterra que se deu de forma mais intensa. Por quê? Uma das razões foi a Guerra dos 100 Anos. Né? Então, como nós vimos lá na queda do feudalismo, né, os senhores feudais se uniam, o mais forte deles se tornava rei, eles formavam um exército. Então, quanto mais guerra tinha, mais forte tinha que ser o exército. E quanto mais forte o exército, mais forte tem que ser o líder do exército. Então, como nós temos aqui uma guerra que dura 116 anos, porque a Guerra dos 100 Anos, ela chama Guerra dos 100 Anos, mas na verdade ela durou 116. Né? Então, como nós temos uma guerra que dura 116 anos, certamente os reis desses dois países se fortaleceram muito. Lembrando que a Guerra dos 100 Anos foi entre a Inglaterra e a França, tá certo? Na França, o absolutismo ele começou, na verdade, antes da guerra, né? Mas ele se intensificou por causa da guerra, né? Sobre o reinado, né, de Filipe VI da França, tá certo? E a partir dele, a cada novo rei, o poder ia ficando cada vez mais centralizado. O auge foi com o rei Luís XIV, que reinou de 1643 a 1715. Inclusive, o lema do rei Luís XIV é L'État et le moi, que em francês significa o Estado sou eu. Ou seja, sou eu que tenho o poder, sou eu que tenho o comando de tudo, tá certo? A Inglaterra, ela perdeu a guerra dos 100 anos, né? Ela saiu derrotada. E por causa disso lá havia uma disputa entre as duas famílias mais ricas, elas disputavam o poder, que é a família York e Lancaster. E essa disputa de poder entre essas duas famílias gerou uma guerra interna, né? Chamada a Guerra das Rosas. Em 1485, essa guerra chega ao fim e nenhuma das duas famílias assume o poder. Quem assume o poder é uma outra família, a família Tudor. E dá início assim a chamada dinastia Tudor na Inglaterra, com Henrique VII. Né? E Henrique VII ele iniciou o processo de centralização do poder nas suas mãos. Depois dele, o seu filho, Henrique VIII, ele firmou ainda mais essa centralização de poder. Ele submeteu a nobreza toda, né, estava sob o controle dele. Ele fundou a igreja anglicana, se desligando assim do poder do Papa, que naquele tempo tinha grande influência sobre os reis, né? Então, com isso, Henrique VIII ele adquiriu cada vez mais poder. Com o desenvolvimento desse absolutismo, sobretudo na Inglaterra e na França, surge também um novo sistema chamado mercantilismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo ele é fruto do absolutismo, né? É o controle dos reis sobre a economia. Ou seja, se o rei ele tinha controle sobre tudo, se ele tinha poderes absolutos, ele tinha poder também sobre as relações de mercado, as relações de compra e venda de produtos. Além disso,
Ela é característica do mercantilismo, que a riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais preciosos que o rei tinha em seu tesouro. Então, quanto mais ouro, quanto mais metais preciosos, como o ouro e a prata, o rei ia acumulando no seu tesouro, mais uma nação era considerada rica. A isso nós chamamos de metalismo. Guardem esta palavra. Um outro item próprio do mercantilismo é uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É quando um país ele mais vende do que compra. Quando o país ele mais exporta os seus produtos do que importa produtos de outros países. Essa balança comercial favorável é própria do mercantilismo. E como é que eles garantiam essa balança comercial favorável? Através do protecionismo alfandegário. O que é protecionismo alfandegário? É quando um reino aumenta impostos sobre importação. Ou seja, para um país vender para o outro país, este país que está comprando, ele aumenta os impostos sobre o produto que está sendo comprado. Com isso, desenvolve-se mais a indústria local, a agricultura local, os meios de produção locais, e o país ele importa menos do que exporta, tá certo? Então, as taxas para a importação, isso é chamado de protecionismo alfandegário para garantir a balança comercial favorável. E um outro fator importante para o mercantilismo é a busca de matéria-prima e de novos consumidores. Foi isso que fez com que Portugal e Espanha expandissem para o mar, viessem buscar novas matérias-primas e novos parceiros comerciais, como no caso de Portugal e Espanha, buscando uma nova rota para a Índia, e assim que foi descoberta a América, que foi descoberto o Brasil, que nós vamos estudar no próximo capítulo do nosso livro, tá certo? E depois, um outro fator também próprio do mercantilismo é o monopólio comercial com as colônias. Então, os países, os reinos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, eles tinham colônias na América Latina, na África, na Ásia. Então, essas colônias elas só podiam comprar e vender produtos para o país a quem eles pertenciam. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Então, o Brasil só podia comprar coisas de Portugal e só podia vender para Portugal. Tá certo? Estados Unidos era colônia da Inglaterra, então ele só podia vender para a Inglaterra e comprar da Inglaterra, tá certo? Então esse monopólio comercial com as colônias também é próprio desse sistema mercantilista. Ou seja, com tudo isso, quem é que tem poder sobre as relações de mercado? O rei, tá certo? Por isso nós dizemos que ele é fruto do absolutismo. Para ajudar vocês a compreenderem, vocês vão fazer a atividade das páginas 27 e 28, tá certo? Então, façam as atividades, tirem a foto e mandem para mim, certo? Qualquer dificuldade pode me chamar lá no privado que a gente ajuda. Até a nossa próxima videoaula.